Olá, sejam bem-vindos à última aula do nosso mini curso de desmonte de rochas com explosivo. Agora estamos chegando no final do nosso mini curso. Eu espero que você tenha aproveitado, que realmente tenha sido útil, você tenha gostado até agora, que tenha servido aí para que você conheça um pouco mais aí da área, do universo do desmonte de rochas com explosivo, né? Se você gostou, por favor, compartilhe aí com seus amigos para que nós possamos realmente, né, estar aí divulgando cada vez mais o desmonte de rocha e esperamos aí estar contribuindo, né, para a disseminação do conhecimento. Nessa última aula, né, nós não poderíamos encerrar o nosso curso sem falar sobre segurança no manuseio, na utilização de explosivos. Então, o tema dessa nossa última aula é segurança no manuseio dos explosivos. O nosso objetivo é vermos aí os principais pontos com referente, né, à segurança no manuseio dos explosivos. Né? Claro que nós mencionaremos os pontos, infelizmente nós não temos tempo de entrar em detalhes, esse é um tema muito amplo, mas nós queremos apresentar para vocês os principais pontos de atenção que nós precisamos ter, né, e sempre, claro, mencionando, né, que trabalhar com segurança, que realizar as coisas com segurança, isso também impacta na qualidade e no resultado das nossas detonações. Então, vamos lá para a aula de hoje. Sem sombra de dúvida que todas as atividades, né, requerem aí que nós tenhamos, né, os certos cuidados necessários para fazer elas com segurança. Mas quando nós falamos aí, né, dos processos de detonação, quando nós falamos aí da utilização de explosivos, sempre gera aí um alerta, né, do nível de perigo e de risco que nós temos nas nossas atividades. Não porque realmente seja uma atividade mais perigosa do que as outras atividades, não porque por ser uma atividade que gere mais acidentes que as outras atividades, mas principalmente por causa do potencial de risco que tem as atividades, né? Que tem, né, o manuseio, a utilização dos explosivos em si. Nós sempre associamos aí o explosivo com destruição, com guerras, então, né, sempre tem esse alerta de perigo aí explosivo, né? Inclusive as placas aí de sinalização que nós utilizamos, sempre está lá, afaste-se, perigo explosivo. Não é que os explosivos em si eles sejam perigosos, né? Nas últimas décadas aí teve uma série de evoluções aí que tornaram os explosivos muito mais seguros, os explosivos muito mais confiáveis do que realmente era aí no passado. Então, hoje nós realmente estamos tranquilos ao lidar e ao manusear os explosivos. O grande problema, né, o grande perigo, o grande risco é o potencial que se tem na hora que realmente acontece uma eventualidade, né? Dependendo aí das proporções aí dessa eventualidade, realmente o raio de influência, né, o raio de risco, ele aumenta substancialmente. Então, realmente, o que necessitamos de atenção é para evitar realmente que aconteça qualquer incidente, qualquer acidente com explosivos, porque realmente o potencial é muito alto. A regra sempre é que o explosivo ele deve detonar quando ele for programado para isso, nem um segundo antes, nem um segundo depois. É por isso que quando nós tratamos aí de temporizar os explosivos, sequenciar os explosivos, nós usamos milissegundos para fazer isso, para ver qual é a importância que tem aí o tempo, a precisão. Então, realmente, um segundo no universo do explosivo é uma margem de erro muito grande. Então, nós precisamos estar atentos que os explosivos eles são feitos para detonar, mas eles devem detonar no momento exato que eles forem realmente programados para isso. Quando se trata aí do manuseio, da utilização de explosivos, né, o primeiro passo realmente para se ter aí uma atividade, né, termos um desmonte seguro, é o fator comportamental, né? Realmente o comportamento do ser humano é o que mais aí eleva o nível de risco, né, do trabalho aí quando se lida com explosivos. Como nós falamos, os explosivos hoje em dia eles são muito seguros e por isso realmente aí, né, os maiores acidentes ou a maioria dos acidentes
tem ocorrido por causa aí, né, do fator humano, do erro humano no processo. Então, quando nós temos aí falta de conhecimento, falta de treinamento, um comportamento inadequado, né, qualquer coisa que leve a nós assumirmos aí, né, ou realizarmos atividades, né, erradas, fora das recomendações, isso termina elevando aí realmente o fator de risco. A atividade, ela se torna periculosa por causa das pessoas e não por causa dos produtos em si, porque os produtos hoje realmente têm um nível de risco, né, bastante aceitável no que se refere ao seu manuseio. Então, realmente, hoje, né, o que nós precisamos evoluir em termos de segurança é o comportamento das pessoas, é o fator humano, é o treinamento, é o conhecimento, é realmente aí, né, a prática de seguir as recomendações de segurança, né, realmente seguir aí o que manda, né, os manuais, o que manda as normas, o que manda a legislação, os procedimentos. Isso é que vai tornar realmente a atividade mais segura do que ela realmente já é. Porque nós precisamos estar atento às nossas ações, precisamos estar atento à ação dos nossos, né, companheiros, colaboradores, porque realmente são as nossas ações que fazem aí, né, com que equívocos sejam cometidos, erros sejam cometidos e realmente torne o trabalho um pouco mais perigoso. Legalmente, apenas pessoas devidamente treinadas, capacitadas, habilitadas, são autorizadas a trabalhar com explosivo. Infelizmente, né, essa capacitação, esse treinamento, esse conhecimento, essa formação, realmente não existe aí uma forma de realmente avaliar com precisão realmente isso, né, com relação aos trabalhadores. Além de que nós temos inúmeras empresas, né, que num momento ou outro termina pegando um funcionário ou na necessidade de produzir aí, termina colocando funcionários que não estão devidamente capacitados, né, realmente para realizar funções e termina se acontecendo, né, os acidentes que nós temos ouvido aí. Então, realmente é necessário estar atento ao fator humano quando trabalha-se com explosivo, o fator comportamental da pessoa, de seguir procedimentos, de obedecer regras, de fazer o trabalho como deve ser feito, é fundamental. Não podemos ter pressa, não podemos ter correria, não podemos fazer as coisas, né, de forma aí arranjada, aí, de forma, né, como diz aí, usar o jeitinho brasileiro quando nós estamos trabalhando com explosivos, né? Infelizmente, nós conhecemos a realidade das operações, nós sabemos que realmente, geralmente, muitas operações não tem gente suficiente, não tem recursos suficientes, não tem tempo para capacitação, para treinamento suficiente, e tudo isso é o que tem levado aí, né, os acidentes, né, a ocorrerem aí nos últimos anos, né? Toda vez que a gente ouve sobre um acidente, geralmente é uma falha que alguém cometeu, é algum erro que alguém cometeu. Então, precisamos estar atentos para nós não cometermos erros e, claro, para que os outros companheiros nossos também não cometam. Então, esperamos aí realmente que as atitudes, tanto das empresas como da legislação em si, ela venha mudando nos próximos anos. Infelizmente, a legislação ela evoluiu, infelizmente não, né? A legislação evoluiu muito no que se refere ao controle dos explosivos, no que se refere aí ao roubo dos explosivos, né? Mas no que se refere à segurança do manuseio dos explosivos, ao treinamento, à capacitação, ainda existe aí um déficit muito alto, tanto da legislação, tanto dos procedimentos, né? A maioria das pessoas que fazem, inclusive, os procedimentos da empresa não tem a experiência, não tem a capacitação necessária para fazer isso, então realmente sempre fica uma brecha aí, né? Um nível de risco que pode nos atingir em algum momento. Então, realmente, precisamos estar atentos ao fator humano, ao treinamento, à capacitação, o comportamento das pessoas, porque esse é o principal ponto que põe realmente, né, as pessoas ou a atividade em risco quando se trata aí do desmonte de rochas com explosivos. Quando se trata do trabalho com explosivos, né, com manuseio dos explosivos, existem alguns princípios básicos, né, que eles norteiam aí para nos garantir, né, um trabalho
com segurança. O primeiro deles é realmente empregar as técnicas de detonação, né, as regras de segurança, as recomendações dos fabricantes. Esse, é claro, que é o primeiro ponto que nós precisamos ter atenção ao utilizar os explosivos acessórios, né? Sempre seguir as recomendações de segurança, sempre seguir as normas, sempre seguir aí as técnicas, né, adequadas para a utilização dos produtos explosivos. O segundo ponto que nós precisamos ter atenção, como nós já falamos, é relacionado, né, ao fator humano, à seleção de pessoas adequadas, que realmente tenham um comportamento, que tenham um perfil condizente com a atividade. Ter uma pessoa, né, ou ter algumas pessoas que não têm o perfil condizente com a atividade é o maior risco que nós realmente podemos ter aí dentro de uma equipe que se trabalha aí, né, na área de desmonte de rocha. Depois, ter o pessoal qualificado e capacitado. É claro que não adianta ter as pessoas certas se elas não tiverem treinamento, conhecimento, capacitação. Tudo isso nós precisamos dar. Nós sabemos que a formação, tanto no que se refere aí à formação acadêmica, né, dos engenheiros de mina, dos engenheiros aí que possam civis, que possam atuar na área dos explosivos, na formação técnica aí, infelizmente, né, o conhecimento, né, os treinamentos, realmente a formação no que se refere ao manuseio e à utilização de explosivos, ela é muito deficitária, né? Ninguém sai aí formado, especialista para trabalhar com explosivos. Então, nós já temos aí, né, uma defasagem com relação a isso. A gente sabe que as limitações, né, das empresas com relação à necessidade de produção, a necessidade, né, de realizar o trabalho em si nem sempre permite que realmente seja feita uma capacitação adequada dos profissionais. Mas é necessário estar atento com relação a isso. Desde aí de o ajudante até realmente o engenheiro, o supervisor, o gerente responsável pela área e pela coordenação, né, de desmonte, ele precisa ter realmente um treinamento, uma capacitação, tanto no que se refere aí à parte de segurança, quanto, é claro, a parte técnica aí da formação aí, né, para trabalhar de forma assertivas aí na área de desmonte de rocha. Depois nós temos uma regra básica, que é utilizar o mínimo de pessoal, né, para expor menos pessoas, assim como utilizar o mínimo de material, né, de acessórios, de explosivo necessário para realizar os nossos trabalhos de detonação, para não aumentar, né, a exposição de material explosivo, para não aumentar o nível de risco. Lembrando que é o mínimo necessário, não menos do que o necessário, né? Nós não queremos pessoas sobrando, não queremos pessoas vagando, mas também não podemos ter aí pessoas correndo, pessoas apressadas, pessoas apuradas aí, porque não conseguem dar conta do serviço. Então, é necessário ter um dimensionamento adequado para que nós não venhamos a expor muitas pessoas, mas também para que nós não tenhamos aí, né, pessoas, né, faltando, e isso eleve a carga de trabalho quem está lá. Outro ponto que nós precisamos ter atenção são em relação aos procedimentos de trabalho, né? É necessário a elaboração de procedimentos adequados e que eles realmente sejam bem empregados. Nós já vimos diversas situações, né? Empresas que têm procedimentos, infelizmente, muito ruins, né? Que não são adequados, que foram feitos por pessoas que não tinham a devido conhecimento, a devida experiência na área, e também já vimos aí, né, empresas que têm excelentes procedimentos, mas que, infelizmente, eles não são seguidos, eles não são cumpridos, não existe uma fiscalização no que se refere a isso. Então, é necessário atenção a esses dois pontos. O conjunto de pessoas, de produtos e de processos, ele deve ser seguro. Não adianta eu ter as melhores pessoas e eu não ter bons produtos, eu não ter bons processos, bons procedimentos. Da mesma forma que não adianta eu ter os melhores explosivos do mundo, os mais seguros, não adianta eu ter os melhores procedimentos do mundo se eu não tiver boas pessoas. Então, o conjunto pessoas, processos e produtos são fundamentais realmente para que nós possamos aí ter operações, né, ter realmente uma atividade segura ao lidar aí com explosivo e ao lidar aí no desmonte de rocha em si. Nós não vamos nos ater a isso, né? O tempo da aula não dá para isso, mas é fundamental, né? E todo mundo que já
é de uma área correlata, né, seja da indústria, seja da mineração, seja da obra, já sabe um pouco sobre esse tema. O reconhecimento e o controle dos riscos é fundamental em qualquer atividade. Da mesma forma, né, quando nós lidamos com o desmonte de rochas aí com explosivo, nós avaliarmos, né, fazermos uma avaliação de risco para reconhecer os riscos que temos presente na nossa atividade, né, estabelecermos controles para esses riscos é fundamental para realmente termos aí um trabalho, né, seguro no que se trata aí dos explosivos. Então, fazer uma lista de passos, ter checklists, né, identificação dos perigos, realmente fazer análises periódicas é fundamental. É claro que a gente não quer encher de papelada, né? Existem muitas empresas que, infelizmente, têm procedimentos que são muito cansativos, muito exaustivos. Os funcionários terminam só riscando o papel, escrevendo qualquer coisa para cumprir com a norma da empresa e realmente não é feito, né, uma análise de forma coerente. O ideal é nós termos sempre que falamos é o equilíbrio. É necessário ter os controles, é necessário ter os papéis, é necessário ter aí, né, todos os procedimentos, né, bem elaborados, mas que isso realmente seja prático para que possamos realmente fazer isso no dia a dia de forma eficiente. É encontrar, né, esse equilíbrio aí, que deve ser o papel aí dos supervisores, dos gerentes, dos responsáveis aí pelas equipes, assim como do pessoal da segurança do trabalho, precisa nos ajudar com relação a isso. Realmente estabelecer controles, procedimentos, checklists que sejam eficazes, eficientes no nosso dia a dia operacional. Outro ponto, né, que já é de conhecimento geral de todos, mas nós não podíamos deixar de mencionar, é no que se refere à comunicação, né? Existe uma regra básica que eu sempre digo, é que todo mundo que está envolvido num processo tem que saber de tudo o que está acontecendo, né? Então, todo mundo que está na área, que está trabalhando com explosivo, que está ali envolvido num desmonte, precisa saber o que os outros estão fazendo, precisa saber realmente o que está acontecendo para que eles possam estar inteirados do nível de risco e da atividade. É aí onde a capacitação, o treinamento, o conhecimento é fundamental para esses profissionais. Da mesma forma que todo mundo que está ao redor aí, né, que está na área circunvizinha aí, no entorno da nossa atividade, eles precisam conhecer, né, o nível de risco do qual tem a nossa atividade e do potencial de risco que tem a nossa atividade para que eles se mantenham realmente distantes, né? Os curiosos aí realmente são os que nos dão mais trabalho no dia a dia. Todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer conhecer um pouco, todo mundo quer saber um pouco mais, e é por isso, né, inclusive, que nós estamos aqui, né, fazendo esse mini curso justamente para divulgar o conhecimento, né? Sempre se teve aí uma restrição muito grande de se falar sobre explosivos, de comentar aí, né, sobre a detonação. Todo mundo, né, das empresas tem aí, né, um quadro muito fechado e muitas pessoas não têm acesso e têm a curiosidade de conhecer. Nós esperamos estar contribuindo para isso, né? Nós sempre fomos a favor da disseminação do conhecimento. A pessoa, né, que trabalha numa área próxima, né, onde se manuseia explosivo, ela não precisa ser um especialista, ela não precisa realmente conhecer, né, sobre os explosivos, mas ela precisa ter noção do que se acontece, do nível de risco, para que ela se possa manter afastada e se manter segura em alguma eventualidade, né? Sempre se tem aí a grande preocupação das empresas com relação à periculosidade, né? Não quer divulgar o conhecimento, que é para a pessoa não se sentir no direito aí, né, de processar a empresa, né, porque está aí próximo de uma área que tem explosivo e realmente quer receber aí a periculosidade, o adicional de 30% no salário, né? Isso é muito comum. No passado, isso realmente trouxe vários prejuízos às empresas aí. Hoje, graças a Deus aí, né, graças, né, a legislação, ao entendimento, né, a racionalização, aí, isso tem realmente, né, ficado um pouco para trás, né? Não é tão fácil hoje processar uma empresa e realmente receber direitos indevidos, né? Nós sabemos que é necessário ter um nível de exposição. Esse tema é muito complexo aí, né? Claro que sempre gera dúvidas, mas quem tem direito é aqueles que realmente estão envolvidos, ligados diretamente com o manuseio, com a realização da atividade em si. Então, as pessoas que estão fora da área, as pessoas que não manuseiam, as pessoas que não estão envolvidas, né,
por mais que tenham interesse, né, elas não estão expostas realmente aos níveis de risco dos trabalhadores e, né, não têm esse direito. Esse é o tema da nossa aula, né? A gente termina falando demais e entrando em outras coisas e perdendo um foco. Desculpem por isso. Isso já é conhecimento geral, né? Dependente aí da atividade, né? Sempre nós temos que usar os nossos EPIs, aí, os equipamentos de proteção individual, né? Então, quando se vai, né, tratar com explosivos da mesma forma, dependendo das atividades, nós teremos EPIs específicos para cada atividade. É fundamental, isso eleva aí, né, nossos padrões de segurança aí e controla os riscos, né, de algumas atividades que podemos nos impor ao desempenhá-los. Então, precisamos estar atentos, né, que a empresa tem a obrigação de fornecer os IPIs e nós, como funcionários, né, temos a obrigação aí de utilizá-los da forma correta. Então, da mesma forma, quando se trabalha com explosivo, também necessita-se utilizar os EPIs adequados, né, a esta atividade. Um outro ponto que é de fundamental importância é o plano de emergência, né? Esse plano de emergência, ele não é só uma exigência legal, né? Está na lei que é necessário ter um plano de emergência para qualquer eventualidade em que ocorra aí ao se manusear explosivos, mas também o seu conhecimento, né? Que os funcionários, que os trabalhadores que trabalham precisam conhecer à risca os planos de emergência. É claro que não existe aí, né, criar aí um passo a passo, né, para agir em todas as situações que possam ocorrer, mas é necessário ter um guia, ter uma orientação, que as pessoas sejam treinadas nele para que realmente saibam agir, né, de forma correta quando se tem qualquer eventualidade ao se trabalhar com os explosivos. Então, plano de emergência é outro que também tem em diversas áreas, as diversas empresas aí nos seus ramos de atuação têm os seus planos de emergência. Para o trabalho com explosivos, nós também precisamos de um plano de emergência específico, né, que realmente lide aí ou trate de qualquer eventualidade, né, seja um incidente, seja um acidente, seja com pessoas, seja com o meio ambiente, seja com equipamentos, né, qualquer coisa que possa sofrer um dano, né, precisa-se ter aí um plano de emergência que cubra, que atenda, para que possamos minimizar, né, os efeitos, os danos, os prejuízos, né, causados por qualquer feito aí ou por qualquer incidente que podemos ter quando se refere aos explosivos. Quando nós olhamos aí, né, do aspecto de segurança do trabalho com explosivos, existem alguns pontos principais que nós precisamos estar atentos, né? Infelizmente, nós não temos tempo para detalhar, né, todos esses pontos, não é objetivo também da nossa aula, mas apenas nós passarmos ou nós aqui citarmos eles para que possa realmente estar, né, aí no conhecimento geral aí daqueles que estão participando do nosso curso. O primeiro ponto onde se começa a segurança é no desenho do plano de fogo. Um plano de fogo bem dimensionado, um plano de fogo adequado à realidade é o primeiro ponto para garantirmos a segurança, né, dos trabalhos aí com detonação. O armazenamento dos explosivos, o transporte dos explosivos e o manuseio dos explosivos é, sem sombra de dúvida, aí o trio, né, de atividades que nós precisamos garantir para que realmente nós estejamos trabalhando com produtos seguros, para que nós transportemos ou que manuseemos esses produtos aí de forma segura. Um bom armazenamento vai garantir que os produtos eles permaneçam com as suas características de segurança, que eles têm aí intactas. Um bom transporte vai fazer com que realmente os produtos cheguem aí na frente de serviço, onde vai se realizar a detonação de forma segura, e o manuseio, a utilização dos explosivos em si, sem sombra de dúvida, é onde está o maior risco, é onde envolve mais as pessoas e realmente nós precisamos estar atento ao manuseio dos explosivos. Outro ponto fundamental para garantir a segurança é durante o processo de detonação, né? Então, realmente termos aí, né, procedimentos de detonação, termos aí um cerco de área bem estabelecido, termos aí realmente avaliações, revisões, checagens, verificações
de segurança para realizarmos a nossa detonação. Sem sombra de dúvida, é uma das etapas que vai nos garantir aí realmente que nós teremos aí o nosso desmonte, a realização, né, do nosso desmonte de forma segura. É importante nós estarmos atentos à possibilidade e ao risco de haver falhas e acidentes. Sempre que se trabalha com explosivo, é necessário conhecer, é necessário saber, é necessário procurar por qualquer eventualidade que possa ocorrer, que possa vir gerar uma falha e sempre gerar um acidente, né? Eu sempre digo que uma boa pessoa, um bom perfil para trabalhar com explosivo é aquele que a todo momento está olhando, está verificando, procurando se tem alguma coisa errada, né? Nós não estamos procurando culpados, nós não estamos procurando pessoas, nós não queremos saber quem foi que errou, nós queremos evitar que os erros aconteçam, que as falhas aconteçam, que os acidentes aconteçam. E por isso a gente procura, por isso a gente identifica, por isso a gente verifica, para garantir que isso não ocorra. É claro que nós já mencionamos sobre isso de forma rápida, né? Aqui nós mencionaremos de novo o incêndio em material explosivo. Infelizmente, não existe forma de se combater o fogo em material explosivo. A única alternativa que nós temos quando se tem aí fogo em contato com qualquer material explosivo é a evacuação imediata da área. Então, presenciou, né? Foi aí testemunha de qualquer início, princípio de incêndio no material explosivo, realmente inicia o processo de evacuação. Se o material, e é uma pergunta que sempre tem, deixa eu me interromper aqui, né? Todo mundo pergunta, mas se não pode combater material com explosivo, fogo em material explosivo, porque nos paióis tem que ter, né, extintor de incêndio, porque nos veículos tem que ter extintor de incêndio, porque na área tem que ser extintor de incêndio. Esses extintor de incêndio, os treinamentos de brigadista, para quem trabalha aí com explosivos, não é para combater fogo em explosivo, é para combater princípios de incêndio próximo dos explosivos. Então, você está num veículo, de repente o motor do veículo começa a pegar fogo, você vai usar um extintor para apagar lá o motor. Você está num paiol, aí de repente o mato lá começa um princípio de incêndio, você vai usar aí um extintor para apagar o mato, né, para apagar ali o princípio de incêndio de qualquer material que inicia ali. Mas você está num veículo que transporta explosivo, você vê que atrás do veículo onde está o explosivo começou, né, realmente a ter fogo em contato com o explosivo, evacue. O extintor não é para ser utilizado nesses casos, né? Da mesma forma que se está no paiol, se inicia um incêndio dentro do paiol, onde está o explosivo, o extintor não é para combater, é para se evacuar a área. Não se deve chamar os bombeiros para que eles combatam o incêndio, deve-se chamar os bombeiros para que eles ajudem no cerco de área, para que eles realmente evitem aí que o incêndio, né, venha a se propagar para outras áreas aí, mas não se combate de forma alguma o incêndio com explosivos. Outro tema que gera muita preocupação e tem sido fruto de acidentes constantes aí é no que se refere à destruição de explosivos, produtos explosivos aí, né, realmente sendo destruídos de forma errada, de forma equivocada, e tem realmente causado diversas vítimas aí nos últimos anos. Então, realmente, a destruição de explosivos é um tema que deve ser realizado por pessoas treinadas, capacitadas, dentro dos procedimentos corretos, e isso devia ser um dos principais pontos de preocupação, né, das empresas aí que permitem esta prática aí, ou que realizam essa prática da destruição de explosivos. E, claro, nós não podemos citar aí, né, outros riscos, não citaremos os riscos em si, mas o fato de existir vários outros riscos na atividade. Muitas vezes fica focado aí realmente na atividade com explosivo e se esquece dos outros riscos que nós estamos expostos, né? Quem está aí numa mina está exposto a cair aí, né, um bloco de rocha de um talude, está exposto aí a cair um choco do teto de uma galeria aí. Então é necessário nós estarmos atentos aos riscos de eletricidade, os riscos de queda, os riscos de ergonomia, os riscos de colisão, os riscos de acidente com o veículo, de corte, né? Toda a série de riscos que envolve todas as atividades
né, nós com explosivos, não é porque nós estamos lidando com explosivos que o nosso único risco é que o explosivo detone, né? Realmente essa é a nossa preocupação por causa do potencial de risco que tem, como nós já falamos, mas todas as outras, né, todos os outros riscos presentes, nós precisamos tratar eles e estar atento a eles. Então, esses são os principais pontos que nós precisamos observar aí no que se refere ao, né, a preocupação aí da segurança com o manuseio dos explosivos, da atividade de detonação em si, para que realmente tenhamos aí, né, um trabalho, uma execução de um desmonte de rocha de forma eficiente, sem gerar realmente acidentes, sem gerar prejuízos aí durante as nossas detonações. Como todos sabemos, né, a detonação aí, né, o desmonte de rocha com explosivo é considerado uma atividade de alto risco, né? Não porque os seus índices de acidente eles sejam altos, os índices de acidente são realmente muito baixos no que se refere à atividade do desmonte de rocha em si. Mas o potencial de risco, né, o potencial de dano que se tem aí é muito elevado e por isso a consideração aí no que se refere à atividade de alto risco. Um acidente com explosivo, né, não tem só o potencial aí de afetar os trabalhadores, não tem só o potencial de afetar, né, quem está manuseando os explosivos, assim como tem o potencial de afetar, né, as pessoas que estão ao seu redor, né, e quando nós temos uma detonação, tem um potencial de afetar aí um raio de influência, né, de muito grande, né? Nós vemos aí, né, registros históricos de acidentes aí em detonação, né, por exemplo, com ultralançamento, que tem quilômetros de distância, né, onde projeções de rocha foram lançadas e realmente afetaram as pessoas, tiveram incidentes com relação e acidentes, né, com relação a ultralançamento. Então, realmente, o potencial, o raio de risco, o raio de influência é muito alto e, por isso, nós nos tornamos aí, ou estamos inseridos, né, numa atividade de alto risco. Quando a gente olha para as estatísticas mundiais, aí, realmente, os principais acidentes com explosivos estão normalmente ligados aí a atos inseguros dos trabalhadores com explosivos e a condições inseguras de trabalhos, né? Então, tanto no que se refere ao comportamento humano, quanto às condições de trabalho, os procedimentos de trabalho, né? A realização do trabalho em si tem feito aí com que os índices de acidente com relação ao explosivo estejam, né? Não que sejam altos, né? Mas estejam nos níveis que está, né? Ou que são, né? Principalmente, né, devido a esses dois pontos, condições inseguras e fator humano, né, atos inseguros aí. Os principais fatores que têm sido levantados aí, né, nas estatísticas mundiais aí acerca da utilização dos acidentes aí no desmonte de rocha está totalmente voltado para inexperiência, falta de capacitação, de experiência, de treinamento dos trabalhadores que trabalham com explosivo, para negligência, né? Apesar de serem treinados e capacitados, a negligência tem feito com que se ocorra diversos acidentes, é o que nós falamos sobre o perfil comportamental para trabalhar com explosivos, e por último aí o excesso de confiança das pessoas, né? Eu faço isso há tantos anos, já faço isso há muito tempo, né? Não ocorreu, não é agora que vai ocorrer, certo dia ocorre aí, realmente nós somos envolvidos num acidente no qual nós não deveríamos ter sido envolvidos, né? Então, nós temos aí que cerca de 80% a 90% dos acidentes estão totalmente ligados, né, com a negligência, com a inexperiência, com excesso de confiança, com os atos inseguros e com as condições, né, inseguras de trabalho. Sem sombra de dúvida, é imperativo nós conhecermos aí os produtos que nós trabalhamos, né, os explosivos, acessórios que nós trabalhamos e também aí as suas características principais, né? Os produtos hoje em dia, como já falamos, eles são muito seguros, eles são muito eficazes, mas é necessário nós lembrarmos que o explosivo ele é feito para detonar, né? Então precisamos tratar ele com respeito. Então, como nós sempre falamos, todo explosivo, né, ele é feito para detonar, né? A regra geral é que ele deve detonar, né, realmente na hora que nós queremos, na hora
que ele for programado realmente para isso. E, para isso, a atitude das pessoas, a ação das pessoas que trabalham, que estão envolvidas nesse meio, tem um papel fundamental. Existe uma série de princípios, né, que nós precisamos estar atentos, né, revermos sempre as principais causas dos incidentes, dos acidentes. Aqui nós listamos alguns, nós sempre recomendamos, né, o pessoal aí da área de desmonte de rocha, manter um histórico aí, né, dos incidentes e acidentes que se tem na operação, para que toda vez que chegue um funcionário novo, toda vez que chegue aí um trabalhador novo que não conhece a operação, que não conhece a área, né, seja apresentado para ele o que já aconteceu, né, para que ele fique alerta, para que não volte a acontecer, né? Isso é muito comum quando acontece um acidente, tem-se uma investigação, tem-se aí, né, a divulgação daqueles que trabalham na área, o treinamento para que não se repita, mas aí chega uma pessoa nova, né, e perdeu esse treinamento, perdeu essa investigação, perdeu aí esse conhecimento, e essa pessoa pode cometer o mesmo erro, né, que se cometeu no passado, porque ela não foi treinada, capacitada para isso. Então, manter um histórico do que já aconteceu nas operações é, sem sombra de dúvida, nenhuma boa prática para apresentar aí dentro dos treinamentos introdutórios, né, dos funcionários novos, dos trabalhadores novos que forem aí admitidos para a área. Aqui nós temos um relato aí, né, com base nas estatísticas aí que nós tivemos acesso, das principais causas de incidentes e acidentes com explosivo, né? O primeiro deles é a falta de procedimentos e controles adequados, né? Totalmente ligado às condições inseguras que nós mencionamos agora há pouco, né? O descumprimento aí de procedimentos, da legislação, né? Outro ponto que tem causado diversos acidentes. Pessoal não capacitado, não treinado, sem experiência, não preparado para trabalhar com explosivo, realmente é outro fator aí que nós já mencionamos que realmente eleva o risco aí, né, e a possibilidade de se ter um acidente. A falta aí ou o erro nas avaliações de risco, né? As avaliações de risco, né, por mais que sejam burocráticas, por mais que sejam chatas de se realizar em algumas empresas, elas são fundamentais. O que se precisa realmente é adequar essas avaliações à realidade para que elas sejam cada vez mais eficientes. A não realização, o erro no dimensionamento ou não cumprimento do plano de fogo é, sem sombra de dúvida, né, outro ponto que vem contribuindo aí para o acontecimento aí dos últimos acidentes, né? Práticas de manuseio inadequada, má utilização dos explosivos, né? Exposição aí dos explosivos a eventos de fiche, a situações de atrito, calor, né? Estática, né? Realmente aí é impacto que nós já mencionamos isso em aulas passadas. Erros no dimensionamento e na operação do cerco de área, né? Realmente, como nós já falamos, é um dos pontos de atenção, né, durante o processo de detonação. Erros no tratamento de falhas, de furos falhados, de produtos defeituosos, né? Erros na destruição de explosivos também são outros pontos aí que afetam ou que têm causado acidentes com detonação. Existem vários outros pontos, né? Existem várias outras situações que causaram um acidente. Esses são os principais pontos que nós temos relato aí, que nós tivemos acesso, né, nas estatísticas aí que nós analisamos. É a principal, né, fonte, né, como nós falamos, está diretamente ligado aos atos inseguros das pessoas e às condições inseguras de trabalho. Nós precisamos ficar atentos não só para os acidentes, mas também como, né, para as falhas, né? As falhas são quando nós temos aqui alguma eventualidade onde o desmonte, onde a detonação, ela não sai como ela deveria sair. Não necessariamente se causa acidentes, incidentes, né? Não tem danos a pessoas, nem equipamentos, nem a estruturas, mas nós temos aí um erro no processo que faz com que a detonação ela venha a falhar. Geralmente, as principais falhas estão diretamente ligadas aí, né, da mesma forma, a erros humanos na utilização dos explosivos, né? São raras as situações
acontecem, não quer dizer que não acontece, mas são raras as situações que ela está ligada realmente a defeitos de produto, né? Quando ocorre aí, geralmente, alguma coisa relacionada a defeitos do produto, a gente vê aí que está relacionado ao armazenamento inadequado, está armazenado ao transporte inadequado, que danificou o produto em si. Então, de forma geral, né, falhas de fabricação hoje são muito raras, acontecem, mas realmente são raras aí, e nós precisamos estar mais atentos realmente às nossas ações, às ações em si, do que realmente aos produtos, mas já mencionamos isso aqui, né, principalmente na aula passada aí de controle de qualidade, que um dos pontos fortes ou chaves aí, ou primeiros, né, um dos primários pontos aí que nós precisamos realizar é realmente aí, né, o controle de qualidade dos produtos que nós utilizamos, né? Geralmente as falhas de detonação, né, nós dividimos ela aqui em 4 classes, né, estão totalmente ligadas aos produtos, né, seja falha de fabricação, que é muito raro hoje em dia, mas é claro que acontece, produtos vencidos, mal armazenados, né, o transporte inadequado, geralmente é o que fazem aí os produtos falharem. O manuseio do explosivo realmente é o principal ponto, né? Nós inadequados, conexões inadequadas, utilização inadequada, né? Erro ao se aplicar os explosivos fora das recomendações é o que tem causado mais falhas nas detonações. Situações aí que estão fora do nosso controle, como a geologia, descontinuidade, blocos pré-formados, presença de água, água dinâmica, movimentação do maciço ossoso, tudo isso também pode contribuir para uma falha na detonação, né? Eventos de pressão dinâmica, de onda de choque, movimentação dos blocos aí, podem causar aí, né, a inutilização de alguns explosivos e acessórios, e nós precisamos estar atento a esses pontos. Como já falamos, a recomendação é sempre procurar por falhas, né? Verificar se está tudo do padrão, e por isso que no término de cada etapa, né, no término do plano de fogo, a gente faz uma avaliação do plano de fogo, se ele está adequado à realidade. Antes de iniciar o carregamento, a gente avalia o plano de fogo, se ele está adequado à realidade, da mesma forma que avalia se realmente nós podemos iniciar o carregamento de forma segura. Depois que terminamos o carregamento, a gente avalia o carregamento e avalia a necessidade ou a possibilidade de realizar a amarração. Depois que termina a amarração, nós avaliamos de novo, né, na hora de realizar a detonação, após a detonação, todo o tempo nós estamos verificando, avaliando, procurando aí, né, estando atentos, né, à existência ou à possibilidade da existência de que haja qualquer falha, né? Então, o responsável, o supervisor, o coordenador, o engenheiro, o técnico, o blaster, responsável pela detonação, pelo desmonte de rocha, é função dele, né? Procurar, é função dele verificar, é função dele, né, saber que existe a possibilidade de que haja uma falha e saber o que se deve ser feito para evitar que essas falhas ocorram. Geralmente, as falhas de detonação, né, nós classificamos ela em 3 tipos, né? São falhas de produto, quando um produto falha, né, ele não detona, né, ele não se inicia, e aí pode ser por falha de fabricação, falha na armazenagem, falha no transporte, pode ser, né, qualquer motivo aí que venha causar aí, né, uma falha e que o explosivo, o acessório, ele não venha a detonar. O segundo ponto é uma falha na detonação, né? Quando nos referimos à falha na detonação, nós referimos aí a uma falha que ocorre durante o processo de detonação, faz com que ela não saia, né, ou ela não saia de forma completa. Quando existe um corte, quando existe realmente aí uma falha de produto que faz com que a continuidade da detonação ela seja interrompida, uma ligação mal feita, né, uma amarração mal feita. Então, qualquer coisa que faça realmente com que a detonação ela não saia completa, nós consideramos aí uma falha na detonação. Sendo necessário aí realizar uma nova detonação para que nós realmente possamos aí, né, ter toda a massa
toda a massa detonada. E, por último, nós temos aí o que chamamos de furo falhado, que se refere aí quando a detonação ocorre de forma completa, todos os furos, né, aparentemente detonaram, o desmonte de rocha sai, e aí nós encontramos algum resíduo de explosivo em um ou mais furos, ou encontramos furos aí que eles não detonaram, né? Isso nós consideramos aí como os furos falhados. Existem várias causas aí que podem causar furos falhados, nós precisamos estar atentos, porque esses aí são os que apresentam maior nível de risco, porque a detonação ocorreu, ela já danificou, né, o explosivo, ela já expôs ele à situação de pressão, à situação da detonação, e isso faz com que o seu potencial de risco realmente seja elevado. Sempre nós precisamos estar atento a certos pontos que podem levantar suspeitas da presença de falhas de detonação, da presença de falhas, né, de furos aí, de furos falhados, e nós precisamos estar atento à identificação, principalmente no momento de verificação pós-detonação, como nós vimos isso, né, 2 aulas atrás aí. Precisamos procurar pela presença de, ou pela possibilidade de resíduos explosivos, restos de explosivos, né, explosivos que não detonaram, que podem estar expostos, né, pouca ou nenhuma movimentação de certas áreas aí da pilha, do desmonte que foi realizado, né? Movimentações incoerentes, né? Quando o desmonte ele é redirecionado para alguma área aí, devido a alguma resistência, alguma falha na detonação, a presença de material muito grosseiro, né? Quando a fragmentação não foi adequada, pode indicar uma falha de detonação. Quando nós vemos aí, né, cortes na parede irregular, né? Quando nós não vemos um acabamento coerente com a detonação que nós realizamos, né? Encontrar aí regularizações, né? Materiais resistentes aí antes, né? Durante ou após a lavra aí, né? Um indício que pode indicar aí que existe aí falhas ou que houver falhas na detonação. Então, tudo que pareça anormal deve ser identificado para que realmente nós possamos verificar se isso não indica aí que houve uma falha no processo de detonação. Apenas pessoas treinadas, capacitadas e experientes devem realmente realizar aí o trabalho ou realmente se envolverem aí, né, com o processo, né, de tratar falhas de detonações. Alguns furos falhados, alguns explosivos falhados, eles podem estar sujos de lama, eles podem estar danificados, podem estar misturados com material desmontado, e isso faz realmente com que a identificação dessas situações seja mais difícil, né? Mas realmente é necessário, né, nesse ponto, conhecimento, experiência, treinamento, para que possa realmente identificar possíveis suspeitas e avaliar as suspeitas, né, de forma correta e coerente. Lembrando que não se deve estar manuseando, não se deve estar realmente, né, transportando produtos falhados, porque qualquer explosivo que sofreu falha, que sofreu qualquer dano, ele tem o seu potencial de risco elevado, né? Ele já sofreu algo aí que perdeu as suas características originais, e isso pode fazer com que seu nível de risco ele seja elevado, e por isso nós precisamos ficar atentos ao tratar explosivo falhado, ao tratar furo falhado, ao tratar, né, falhas nas nossas detonações. Outro ponto que nós precisamos estar atento aí no que se refere, né, ao trabalho com desmonte, o trabalho de detonação, é os impactos que podem causar ao meio ambiente, né? Boas detonações, né, nós vamos maximizar aí o aproveitamento de energia e vamos focar essa energia na fragmentação. Mas quando nós temos detonações que ela não tem aí realmente uma boa performance, vai se ter aí, né, percas de energia, e essas percas de energia elas tendem aí a gerar impactos aí ambientais. Então, além dos impactos ambientais, né, terem como o próprio nome diz impactos aí que realmente nós queremos evitar, eles significam que nós estamos tendo aí um perca, né, um não aproveitamento de uma forma coerente da energia do explosivo que nós
precisamos realizar. Então, ele nos indica aí o risco de impactar o meio ambiente, ao mesmo tempo que nos mostra aí, né, que nós estamos tendo detonações ineficientes, né, porque nós estamos perdendo a energia do explosivo ou gastando, deixando que ela seja gasta, né, na geração ou no desperdício de energia. A maioria dos objetivos do desmonte, eles são muito conflitantes, como nós já falamos antes, né? A gente, por um lado, a gente quer fragmentar, né, de forma adequada, mas a gente também não quer causar aí, né, efeitos aí ao maciço remanescente, nós não queremos causar impacto ao meio ambiente, e uma das formas, né, ou a forma mais simples de não causar nenhum impacto pela detonação, né, o causado pela detonação, à segurança, ao meio ambiente, ao realmente, né, ao maciço remanescente, é não detonar. Né? Não detonar é a forma mais simples de não causar impacto, mas nós precisamos detonar porque nós precisamos fragmentar a rocha. Da mesma forma que nós não podemos pensar que nós temos que fragmentar de qualquer jeito, porque aí, da mesma forma, nós teremos impactos ambientais. Não? Então, nós sabemos que nós precisamos detonar, nós precisamos fragmentar, nós precisamos ter uma boa pilha, nós precisamos ter um bom lançamento, um bom resultado do nosso desmonte, mas nós precisamos fazer isso de uma forma que diminua o risco, que não gere impactos ambientais, que realmente, né, os processos aí eles estejam equilibrados. Então, sempre nós precisamos buscar o equilíbrio. Enquanto para fragmentar mais, eu preciso de mais energia, quando eu coloco mais energia, eu tenho um risco elevado, a potencialidade de causar impactos ambientais são maiores, porque eu tenho mais energia para ser gasta. Então, realmente, os objetivos são conflitantes e a nossa função é tentar equilibrar esses objetivos da melhor forma possível. Existem várias operações, né, que os temas ambientais não têm impacto no dia a dia, né? Operações aí, minerações que estão, né, em áreas afastadas, em áreas isoladas, né, não tem grande preocupação em termos de vibrações, em termos de ruído, onda aérea, gases, poeira. Isso não é uma preocupação geral, apesar de que deveria ser, porque isso indica falhas aí no aproveitamento da energia dos explosivos, ineficiência do processo. Mas enquanto temos essas operações, né, que realmente não existem um controle, uma fiscalização adequada para os impactos ambientais, existem outras operações, obras, minerações que estão próximos aí a ambientes urbanos, que tem isso controlado e monitorado e que o seu peso dentro dos objetivos de detonação podem ser, inclusive, maiores do que a fragmentação, do que a realização da detonação em si. Existem operações que só podem realmente detonar, né, quando as condições for favoráveis, quando estiver chovendo, para não gerar aí uma quantidade excessiva de poeira, quando o vento estiver direcionado para outra direção e não direcionado aí, né, para a comunidade. Então, existem aí limites de vibração muito rígidos para algumas operações, né, condições muito difíceis para algumas operações no que se trata aí ao meio ambiente, né, o impacto ao redor aí de onde se realizará as detonações. Então, realmente, existem dois cenários, existem cenários intermediários, cada caso vai ser um caso, mas é necessário nós estarmos atentos aí, né, devido às ineficiências da detonação e, ao mesmo tempo, aos riscos dos impactos ambientais. Geralmente, os principais impactos ambientais estão ligados a 4 fatores da detonação e existe aí a possibilidade de termos outros impactos aí. Os principais impactos estão ligados às vibrações, à onda aérea ou à sobrepressão de ar, né, aos ultralançamentos e à poluição de ar, seja com poeira, com a geração de gases, os pontos que nós precisamos estar atentos nas nossas detonações. Todos eles nos indicam aí uma perca de energia, uma ineficiência na detonação, uma forma que nós gastamos a energia do explosivo, a qual nós não queríamos ou não deveríamos gastar. Então, mais vibração é perca de energia, mais onda aérea, mais ruído é perca de energia,
ultralançamento, é perda de energia, né? Geração de gases aí, de poeira, é ineficiência da detonação, né? E nós precisamos estar atentos a esse ponto. Existe uma série de outros danos que nós podemos causar, né? Contaminação com produtos e resíduos explosivos, né? Nós podemos causar aí danos ao talude remanescente, deslizamento e cava de material que podem causar danos ao meio ambiente. Então, nós podemos causar danos, né, à flora, à fauna aí com as detonações. Então, nós precisamos estar atentos a qualquer impacto que possa ser gerado pelas nossas detonações. Outro tema, né, que está diretamente ligado, né, ao que nós já falamos agora sobre segurança, sobre meio ambiente, sobre falhas, acidente, é a legislação em si, né? Nós precisamos estar atentos que sempre que nós tratamos de regras, normas, procedimentos, legislação, nós precisamos aí, né, estar atentos que existem 3 escalas, né? A primeira escala é o que se refere às normas e legislação em si, que são aí as normas obrigatórias, são as determinações legais, né, determinadas aí pelos órgãos do governo, a qual nós devemos seguir. Elas são aí, né, o topo mãe aí, a regra mãe, né, que nós devemos obedecer. Todo mundo, todas as empresas estão sujeitas aí à obrigatoriedade, né, de cumprir com as normas, com as leis que se existem em vigência, né, e da mesma forma aí no que se tratar com explosivos, né? Tanto os profissionais como as empresas são passíveis aí de penalidades quando eles não cumprem as normas e as leis e as legislações específicas da área. Depois das leis, normas, né, específicas aí determinadas pelos governos, nós temos as recomendações ou instruções do fabricante. Inclusive, a própria legislação fala que é obrigado nós cumprirmos as recomendações dos fabricantes no que se refere à utilização e à detonação dos produtos explosivos. Então, nós temos que seguir, todas as operações devem seguir, né, as regras e as recomendações do fabricante ao utilizar os seus produtos explosivos. Depois, nós temos os procedimentos operacionais, né? Esses são criados pelas empresas, né? Eles sempre têm por base aí as normas, a legislação, depois as recomendações, as instruções dos fabricantes, e aí nós temos aí, né, os procedimentos e temos aí, né, as determinações que as empresas têm. Cada empresa vai ter o seu nível de segurança, vai ter aí, né, realmente os seus procedimentos, as suas determinações que devem ser cumpridas. Então, é necessário nós entendermos essas 3 escalas, né, que a primeira das normas e leis nós somos aí obrigados a cumprir, somos passíveis aí perante a lei, né, quando nós não cumprimos. As regras dos fabricantes também são mandatórias, né? Está na legislação que nós precisamos cumprir. Os fabricantes só garantem, né, a segurança, a eficiência, eles só podem ser responsabilizados quando nós cumprimos com as regras determinadas por eles. E, por último, é claro que como funcionários, né, todo mundo é funcionário de alguém, nós temos que cumprir aí as regras das empresas para a qual nós estamos aí, né, prestando os nossos serviços, seja como terceiros ou como profissionais contratados. Nesse âmbito aí, né, existe aí, né, além de você precisar conhecer os procedimentos das empresas, né, que você trabalha, você precisa conhecer aí as regras, o conhecimento que nós já falamos do produto que se manuseia, a instrução para utilizar esse produto. Nós recomendamos também o conhecimento da legislação específica. Existe aí, né, uma série de legislações, né, específicas para a área de detonação, complementos da legislação que realmente nós precisamos conhecer, né? Existe, né, o famoso R105, né, que hoje é conhecido como Regulamento dos Produtos Controlados, né? De vez em quando ele aí, nos últimos anos, ele tem sido revisado, então é necessário nós estarmos atentos ao regulamento de produtos controlados. Existem diversas portarias aí do Exército, né? A última, acho que foi a 147, mas tivemos antes dela aí a portaria 3, a COLOG
Colog 3, né, a Colog 42 e diversas outras que surgiram e surgem a cada momento, que nos dão aí diversas instruções do que pode e do que deve ser feito ao tratarmos com explosivo. Existem as normas regulamentadoras da mineração, né? A 16, ela trata aí com a utilização de explosivo e acessórios de mineração. Existe aí, né, a NR19, a NR22, que também trata aí, são normas regulamentadoras que tratam também aí, né, de atividades com explosivo. Existe a ABNT-NBR 9653, que foi revisada, né, alguns anos atrás, em 2018, aí, e nos traz aí instruções de como monitorar os impactos que podemos causar pelas detonações aí, né, ambientais, aí, vibrações, onda aérea, ultralançamentos. Fora essa, existem inúmeras outras, né, legislações aí complementares, né, que pode haver estaduais, municipais e também, é claro, federais aí, que precisamos sempre estar atentos. Nos últimos anos, a legislação mudou muito, ela evoluiu muito, como já falamos, principalmente no que se trata aí, né, da fiscalização, do controle, da rastreabilidade, para evitar roubos, para evitar a compra e uso indevido de explosivos. Infelizmente, né, a legislação ainda é muito precária do que se trata aí do manuseio, do trabalho seguro com os explosivos, e isso tem ficado aí com os outros níveis, né, de regras que nós precisamos aí seguir, né, que são as instruções dos fabricantes e os procedimentos das empresas. É claro que cada fabricante vai ter as suas instruções, uns são melhores do que as outras, né? Da mesma forma que as empresas, tem empresas que têm procedimentos muito bons, tem empresas que ainda deixam a desejar, né, com relação aos seus procedimentos, mas nós precisamos estar a todo momento atento a isso, porque isso é importante quando se lida e quando se trabalha com explosivos. Pois é isso, pessoal, terminamos aqui a nossa última aula do nosso mini curso, né? Nós queríamos trazer apenas esse alerta de segurança, até aí, né, no objetivo do nosso curso, que é disseminar o conhecimento para que as pessoas tenham um pouco mais de atenção, né, principalmente de preocupação no que se refere aí ao trabalho com explosivo. Até ajuda aí os técnicos de segurança, os supervisores, né, os gestores da área aí, né, que estiverem também assistindo esse curso e estarem atentos, e serve também, né, para aqueles que já trabalham na área, né, com aí um ponto de atenção, né? Então não poderíamos deixar aí de finalizar o nosso curso com essa área aí, essa aula, né, sobre a segurança aí na utilização e no manuseio de explosivos. Como sempre, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer oportunidade de troca de ideias, nós estamos à disposição. Nosso e-mail está aqui, né, o e-mail da Blast Treinamento, o nosso zap direto está aqui, o site da Blast Treinamento está aqui. Por favor, fiquem à vontade aí de nos contactar, né, realmente, para qualquer ajuda que nós pudermos dar a vocês aí durante esses treinamentos, né, ou em qualquer momento que vocês precisarem. Nós estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês aturaram, né, me aturaram até essa última aula, é porque vocês devem ter achado alguma coisa interessante. Eu fico muito satisfeito com relação a isso. Esperamos, né, de tempos em tempos poder revisar esse material, melhorar esse material, incrementar os assuntos e os temas aí para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas e realmente possam aí conhecer um pouco mais da nossa área aí de desmonte de rochas com explosivo. Da mesma forma que nós aproveitamos sempre a oportunidade, né, para realmente falar um pouco do nosso trabalho, né, a Blast Treinamentos está aqui disponibilizando aí um pouco do seu conhecimento aí, um pouco do nosso conhecimento no que se refere ao desmonte de rochas aí com a utilização de explosivo. Então, no nosso site vocês conseguem encontrar aí, né, os nossos treinamentos, né, que são um pouco mais aprofundados, que realmente são voltados para profissionais que têm uma interação maior da área, que são voltados realmente para profissionais que são da área, né, que querem realmente conhecer um pouco mais a fundo sobre a utilização dos explosivos, né, os efeitos aí das detonações, né, os resultados das detonações. Então, nós temos curso voltado para a detonação a céu aberto, curso voltado para a detonação, né, no subsolo e cursos voltados aí, né, para completo de forma geral, que é o nosso, né, curso mais
recomendado, que é o que trata aí de forma geral, né? Realmente são cursos bastante amplos, né? Nós se vê aqui que no mini curso, né, que geralmente se tem mini curso de 1 hora, 2 horas, nós tivemos um mini curso aí de 15 horas, um mini curso, né, realmente aí, né, com 15 aulas de conteúdo, realmente apenas para divulgar aí o conhecimento. Os nossos cursos tentam trazer, né, esse conhecimento de uma forma mais aprofundada e realmente direcionada para os pessoal, né, desculpem aí, né, para os profissionais e estudantes que são da aula. A gente termina falando muito, termina se engasgando com algumas palavras. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Eu peço que vocês compartilhem esse material, por favor, ajudem-nos a divulgar, né, que o Desmonte de Rocha ele realmente seja conhecido, que realmente as pessoas tenham um pouco mais de respeito, um pouco mais de atenção no que se refere à utilização de explosivo, para que possamos cada vez mais, né, diminuir aí o risco de acidente. Nós estamos à disposição para ajudar você. Se você tem curiosidade em qualquer ponto específico, por favor, nos mande um zap, nos mande um e-mail. A gente tenta responder todo mundo que entra em contato com a gente. A gente realmente dá suporte a muitos amigos, a muitos, né, parceiros que nós vamos conhecendo aí de profissão, aos alunos que realmente nos pedem ajuda. Nós estamos aqui realmente para ajudar, né? Então, realmente, essa é parte da nossa missão, é ajudar as pessoas a desmontar de uma melhor forma possível, a conhecer um pouco mais sobre explosivos, e nós estamos aqui, né? O lema da Blast Treinamento é ajudar vocês a moldar o mundo, né? Nós queremos, através das nossas detonações, construir um mundo melhor, moldar um mundo que ele seja realmente, né, a nossa cara, que ele seja realmente adequado para que nós possamos viver com segurança, com tranquilidade e, claro, né, de forma sustentável nesse mundo que nós vivemos. Pois é isso, pessoal. Eu agradeço realmente muito a vocês que chegaram aqui até agora, né? Se vocês puderem compartilhar aí o nosso trabalho, nós dedicamos aqui várias horas a produzir esse material, a realmente aqui, né, disseminar esse conhecimento, a gravar esse conteúdo. Então, agradeço se você prestigiar o nosso trabalho, se você puder nos mandar um e-mail aí com alguma recomendação, algo que você achou bom, algo que você achou que pode melhorar, qualquer feedback que vocês puderem nos dar aí, isso também nos ajuda e nos incentiva. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado. A Blast Treinamento está à disposição de vocês. Nós estamos à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Foi realmente prazeroso estar com vocês até agora. Eu não quero nem terminar essa aula, mas temos que terminar aqui. Espero que nós nos encontremos em algum outro momento, ou presencialmente ou online. Nós estamos todos conectados hoje em dia, né, e esperamos conectar com vocês aí alguma outra vez. É isso aí, pessoal. Deixa eu ir, deixa eu me despedir, que senão a gente termina não saindo daqui. Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.